Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o último desse ano de 2025. Nesse conteúdo eu quero fazer uma análise com vocês da entrevista concedida pelo presidente Alessandro Barcelos e que tem muitas informações importantes para a gente tratar nesse vídeo a partir de agora. Eu já vou pedindo para tu deixar o teu like nesse conteúdo, te inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para tu não perder nada dos conteúdos por aqui. E claro que esse vídeo e todos os outros com apoio da KTO, kto.bet.br, minha parceira master aqui no canal Lucas Dias Repórter. Então se inscrevam lá na KTO, brinquem com responsabilidade, lembrando que o site é proibido para menores de 18 anos. O meu link para tu te registrar está aqui no primeiro comentário fixado desse conteúdo. Bom, gente, primeiro só agradecer a todo mundo que acompanha aqui. Somos mais de 105 mil inscritos aqui no canal, batemos aí no meio do ano a marca dos 100 mil inscritos. Tem ali a plaquinha bonita para vocês verem aqui também. E eu quero agradecer a cada um de vocês que fazem o canal acontecer, né? Sem vocês, esse canal não estaria de pé todos os dias, os 365 dias do ano, com vídeos aqui. Todos os dias, pelo menos 2 vídeos. Tiveram dias que a gente teve 3, já teve dia que a gente teve 4 vídeos aqui no canal, dias mais agitados, mais movimentados. Então eu quero começar agradecendo vocês, desejando um ótimo 2026, na verdade, melhor dizendo, um feliz ano novo para vocês, para os seus familiares. Espero que vocês estejam com aquelas pessoas e rodeados daquelas pessoas que vocês gostam, que fazem vocês bem. Então, eu quero aqui agradecer a cada um de vocês, tá? A cada um de vocês mesmo, e que a gente tenha um 2026 maravilhoso pela frente, tá, gente? Um beijão no coração de todos vocês. E, bom, vamos para o vídeo, vamos analisar essa entrevista, gente, do presidente Alessandro Barcelos, entrevista que foi concedida para a Rádio Gaúcha, os portais de GZH, também da Zero Hora, e é uma entrevista bem interessante, que tem muito conteúdo para a gente trazer nesse vídeo aqui, tá? Vamos lá. Vamos começar aqui. Primeiro, mandar um abraço para o Walter Júnior, excelente repórter lá da Rádio Gaúcha, de Zero Hora, que fez essa entrevista com o presidente Alessandro Barcelos. Está aqui o título, ó. Barcelos avalia a temporada e projeta o futuro do Inter. Tenho certeza que 2026 vai ser um ano bem melhor. Bom, vamos começar aqui a entrevista do presidente Alessandro Barcelos. A primeira pergunta que foi feita pelo Walter Júnior: qual a sua avaliação do ano do Inter e qual o sentimento que fica depois de tudo que aconteceu? Bom, o presidente começa respondendo. Foi um ano distinto em 2 semestres. O primeiro semestre positivo, onde a gente conseguiu cumprir com os objetivos que eram o título gaúcho e a classificação na Libertadores em primeiro lugar do grupo. Mas um segundo semestre muito ruim, onde nós tivemos uma queda de rendimento e, consequentemente, chegando na última rodada com a possibilidade de rebaixamento. A avaliação, no geral, sempre, pela fotografia do final do ano, tende a ser negativa do ponto de vista esportivo, o que nos colocou com uma missão de reformular algumas questões no futebol. A começar pela parte gestora, onde a gente fez uma transformação e uma mudança já na parte executiva, na diretoria esportiva e também no comando técnico da equipe. Tínhamos a convicção também de que esse elenco teria condições de ser mais competitivo e de estar brigando por posições melhores. Cara, a primeira questão que eu quero sobre essa resposta do presidente Alessandro Barcelos é pegar esse ponto final, e que é uma verdade que o presidente está colocando. De fato, esse grupo que o Inter tinha deveria ter ido melhor na temporada. Ele poderia brigar por mais durante a temporada. Eu acho que na Libertadores era muito difícil, não tinha o que fazer. A gente está falando do maior orçamento, do maior investimento e do melhor time, que é o Flamengo. Mas na Copa do Brasil, por exemplo, ficou claro, não só pela final, mas pelo adversário que o Inter enfrentou, que o Inter poderia ter feito mais contra o Fluminense, que um tempo depois caiu na Sul-Americana e o Renato pediu para ir embora. Foi esse Fluminense que o Inter enfrentou na Copa do Brasil. E o Inter, me parece que não levou a sério os 2 jogos. O Inter simplesmente caiu da Copa do Brasil e os dirigentes pouco fizeram caso. Um mês antes estavam vários deles de férias, viajando, enquanto o Inter enfrentava uma janela que era decisiva, o Inter dentro da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, por mais que naquele período o perigo de rebaixamento não era tão iminente como foi na reta final do ano, mas eu acho que o Inter subestimou a sua temporada. Eu repito, acho que esse grupo poderia ter entregue bem mais, mas o Inter subestimou a sua temporada de 2025. E para mim isso ficou claro nas atitudes do departamento de futebol durante o ano, tá? Bom,
Depois o presidente foi questionado se ele tinha ciência de qual foi o ponto de virada, o que aconteceu para essa queda de rendimento. E ele disse o seguinte: um conjunto de fatores. O tema da redução de desempenho de uma equipe que tinha manutenção de grande parte dela desde 2024, com um segundo semestre muito positivo e com a conquista do Campeonato Gaúcho, classificação na Libertadores, nos dava todos os sinais de que era possível a manutenção ou até mesmo a melhora. Com a parada da Copa do Mundo de Clubes, são vários fatores, desde os rendimentos individuais, que não foram os mesmos, como o rendimento coletivo e como a parte mental. Tudo isso que o presidente colocou é verdade. Tá? Ele não está desvirtuando de nenhuma dessas questões. Mas tem um ponto muito importante, tá? Que vem agora. No sentido anímico, nós tivemos uma queda importante e a recuperação disso, talvez pelo perfil já de trabalho do departamento, da comissão técnica e principalmente anterior, que era do Roger, que já não tinha mais a capacidade de retomar esse anímico e buscamos uma retomada com a chegada do Ramon, que tinha esse perfil muito forte nos trabalhos que tinha realizado, mas também não conseguiu reverter isso. E aí ele fala que só conseguiu reverter com a chegada do Abel, com a conjunção de resultados da última rodada. Mas assim, isso é verdade? É. Mas o que foi o mental do Inter? Onde é que começou o mental do Inter a desmoronar? Também pelos resultados, pelas atuações, as eliminações, mas questões de vestiário que não foram bem geridas pelo departamento de futebol do Inter. Eu acho que o presidente ele é muito sincero nessas duas respostas dele. Eu acho que ele também coloca o ponto de que, sim, o trabalho foi também ruim do departamento de futebol, mas eu acho que ele deveria citar. O departamento de futebol foi incapaz de gerir as crises de vestiário do Inter ao longo do ano. E foram várias, do meio para o final da temporada de 2025. Ele ainda fala aqui, ó, tivemos a saída de jogadores que não estavam rendendo bem, é verdade, mas que saíram. Tivemos uma decisão colegiada nossa da direção de não fazermos grandes investimentos na janela no meio do ano, uma vez que tínhamos o compromisso de buscar reduzir custos que já estavam, de alguma forma, desviados do orçamento e também buscarmos uma redução do endividamento. O presidente falou disso na coletiva dele também, gente. Mas vamos lá. Ele fala disso na coletiva, que só liberaram 5 milhões de euros para gastar no meio do ano e que isso fez muita diferença. Mas, gente, a janela do início do ano já tinha sido muito ruim. A janela do primeiro semestre, o Inter contrata Diego Rosa, Kaique Rocha, no meio do ano Alan Benítez. Então, mesmo que sem dinheiro, no meio do ano, né, ele se refere à janela do meio da temporada, na janela do início do ano, que era para tu encorpar esse grupo e pegar a espinha dorsal que tinha dado certo na reta final de 24 com o Roger e encorpar ela, a direção não fez isso. Não fez e também não conseguiu com quem trouxe. Então também tem esse ponto de erro da direção em cima disso. Depois ele é questionado sobre a cirurgia no departamento de futebol. E ele disse, toda vez que você não tem resultados, há necessidade de fazer mudanças. A chegada do Fabinho, do Abel como nosso diretor técnico e não como treinador, e a chegada do Paulo Pesolano com um trabalho característico, um treinador que estava no futebol inglês até pouco tempo atrás, um treinador que foi de futebol europeu, um treinador muito atualizado e com trabalhos importantes aqui no Brasil. O Fabinho, atual campeão da Copa do Brasil, cerca de 8 anos desempenhando funções do Flamengo, que construíram também esse momento forte do Flamengo que vive hoje, e o Abel dispensa apresentações. Isso demonstra um compromisso forte nosso para o 2026 de um departamento de futebol diferente e que busca aprimorar os processos. Aí a gente tem que também dar, não vou dizer que dá o braço a torcer, mas é o primeiro grande executivo que a gestão do presidente Barcelos contrata. Antes foi o Paulo Brax, que veio de uma realidade bem diferente da do Inter, do América Mineiro, o William Thomas e depois o André Mazzucco. Esses foram os 3 executivos da gestão Barcelos. É o primeiro nome forte que o Inter traz para um cargo executivo dentro do clube em todos esses 5 anos de gestão do presidente Alessandro Barcelos. Depois ele fala aqui sobre a questão de ter trocado o Abel lá atrás, enfim, fala que o Abel foi fundamental para que hoje pudesse estar falando com esperança de 2026, com expectativa. Ele é questionado sobre o que ele espera que o Abel pode fazer dentro dessa função. Ele disse que ele tem um perfil distinto do D'Alessandro. Ele até cita que tem certeza que o D'Alessandro contribuiu para muitos processos, que ajudou muito na relação internamente, mas que o perfil do Abel é um pouco diferente, até pela experiência do Abel Braga
como treinador, e que agora na função de diretor técnico a expectativa é que o Abel consiga fazer aquilo que sabe que é da natureza profissional dele, conseguir relação com o comando técnico, deixar o treinador focado nas questões de campo, tratar dos temas que são alheios às questões táticas e técnicas, podendo ajustar junto com os jogadores, com a comissão e com aquilo que o Fabinho como executivo e o restante do staff vão ter como objetivos. Ele deixa claro que o Abel vai participar de todos os processos dentro do futebol em 2026. Ele até disse que teve uma conversa com Abel, Fabinho e Pesolano de importância de sinergia, de complementariedade dos perfis e toda essa questão para a próxima temporada. Ele até fala sobre o trabalho do Fabinho Soldado, nessa pergunta aqui do Walter, de dentro do cenário econômico do Inter e do futebol brasileiro, onde o Fabinho pode agir com maior assertividade. E aí ele diz que o Fabinho tem um conhecimento muito grande de mercado, traz uma bagagem muito grande na relação com o mercado de transferências e que isso vai ser muito importante para que a gente possa estabelecer condições de negócios com mais criatividade. Mais criatividade. Deixando claro, se tu não tem dinheiro, tu precisa ser criativo. Vai nos ajudar muito nesse momento de maior dificuldade econômica. Todos estão cientes dessas questões e todos eles comprometidos em nos ajudar e achar as melhores soluções nesse cenário, que não é um cenário fácil para ninguém, não só para o Inter. Assim, eu respeito e eu acho que o presidente está certo, mas eu acho que o torcedor já cansou desse papo de todos vivem dificuldades. Vamos lá, o Vasco, dentro de uma recuperação judicial, jogou a final com condições de ser campeão da Copa do Brasil esse ano. O Corinthians, que estava lá, o Fabinho Soldado, também tem uma dívida maior do que a do Inter e consegue fazer movimentos também por ser o Corinthians, é verdade, mas conseguiu aos trancos e barrancos chegar numa final de Copa do Brasil. Então, acho que, assim, o Inter tem que olhar mais para o seu umbigo. Por mais que seja verdade que os outros clubes também têm problemas, eu acho que o Inter tem que olhar mais para o seu umbigo em 2026. Ele falou sobre o Pesolano, ele disse que o Pesolano é um cara muito intenso, um cara que trabalha bastante e que a importância de ter o departamento remontado dá uma autonomia aos profissionais de fazerem esse trabalho, e ele disse que acha isso fundamental. E aí ele cita Fabinho, Abel, Pesolano, Felipe D'Alegrave, Ricardo Sobrinho, e que são pessoas que estão mais à frente nesse momento das questões do futebol. E ele até cita, tenho tido o trabalho de monitorar isso na medida em que tem alguma decisão a ser tomada. A gente espera aí na virada do ano também estar trazendo notícias, informações de chegadas importantes, porque esse é o trabalho que a gente precisa fazer. O presidente deixa claro que sim, espera anúncios de reforços e de movimentos a partir dessa virada de ano, desse início de 2026. E até deixa aqui, citando todas essas pessoas aqui, Fabinho, Abel, Pesolano, D'Alegrave, Ricardo Sobrinho, deixando claro que são pessoas que estão mais à frente das questões do futebol e que ele tem tido o trabalho de monitorar na medida que uma decisão tem que ser tomada. Eu até ouvi isso do presidente Alessandro Barcelos antes das 2 rodadas finais, numa conversa que eu tive com ele lá em São Paulo, antes do jogo contra o São Paulo em Santos. O Inter tinha concentrado em São Paulo. Ele até me disse, cara, as pessoas têm ideia de que eu tô sempre à frente do futebol decidindo tudo. E é uma informação que a gente tem, que o presidente é um cara muito centralizador, que se envolve nessas questões do futebol, e isso acontece. Mas ele disse que ele só entra mesmo quando tem que decidir. Quando tem que tomar a decisão, ele entra dentro desse processo. Depois, o presidente foi questionado em que pé ele imagina que o Inter vai estar para o começo do Brasileiro. Ele disse que, apesar do resultado ruim que teve em 25, já ouvimos a entrevista do Abel, do Pesolano, falando da qualidade do elenco. O que nós temos aqui trabalhando, o que nós estamos aqui é trabalhando para melhorar a eficiência e a qualidade desse elenco. Mas, de fato, não é possível também se considerar que não existem pontos positivos no elenco. Então, ele disse que tem, sim, jogadores de qualidade, que o elenco tem qualidade. Ele deixa claro lá atrás, nas primeiras respostas que eu trouxe aqui, que ele não imaginava que o Inter ia ter brigado pelo que brigou na temporada. E ele disse que a intenção é o mais rápido possível ter um grupo, termos um grupo completo, porque o campeonato entre janeiro e fevereiro tem 5 rodadas, e a gente já tem uma parte importante do campeonato. Então é importante a gente ter esse elenco formado o quanto antes para enfrentar esses jogos iniciais. Depois ele é questionado sobre o Fernando, sobre o Luiz Gustavo. Ele não nega o interesse do Inter nesses jogadores. Ele diz o seguinte, uma coisa é a média de idade da equipe,
E aí há de se considerar circunstâncias e características. Outra coisa é você ter um número de jogadores no seu elenco. Não estou dizendo do time titular, com idade mais avançada, mas que ainda tem uma capacidade de entrega importante. Isso sempre tem que ser considerado, tá? Então o presidente fala, ó, esse equilíbrio é importante e nesse equilíbrio a gente olha, por óbvio, para os jogadores citados como jogadores que têm capacidade de entrega ainda, mas que precisam estar dentro de um elenco mais jovem. Isso facilita, inclusive, para eles. Então, fica muito claro que sim, o Inter quer o Fernando, o Inter quis o Luiz Gustavo, mesmo que sejam jogadores de 38 anos, porque eles imaginam, o presidente deixa claro, não é tu contratar vários jogadores de qualidade como o Luiz Gustavo e o Fernando, todos eles tendo mais de 35 anos, no caso deles 38 como eles têm, mas é tu fazer um incremento de jogadores jovens de intensidade, como ele falou anteriormente nessa entrevista, e tu juntar com esses jogadores que têm qualidade, mas talvez já tenham uma idade um pouco mais avançada. Ele também fala aqui, ó, no meio do ano tivemos uma necessidade de buscar um reforço pontual, porque tínhamos ainda restrições financeiras, mas ela muda na medida em que você planeja o ano. Olhando para trás e vendo as dificuldades que tivemos, como eu disse, no aspecto talvez de imposição física, na média de altura e na média de idade. Então fica claro, ó, jogadores de imposição física, altos, altura é algo que interessa para a direção, e média de idade. Isso também fica claro nas respostas do presidente. Ele fala sobre a questão da venda do Vitão, se isso é um recado para o futebol brasileiro, de que Flamengo e Palmeiras estão em outra rotação e tal, e que a realidade hoje é vender para esses clubes. Ele disse que não é uma realidade do Inter, que ele está vendo agora Botafogo vender jogador para o Palmeiras, Flamengo fazendo oferta para o jogador do Cruzeiro, e que está vendo negociações que já há algum tempo no futebol brasileiro não aconteciam. E ele disse, ó, que isso escancara uma diferença de alguns clubes para os outros, não só para o Inter. E aí ele cita, elogia a venda do Vitão, falando que foi o zagueiro mais caro do futebol brasileiro na história, pelo valor total, né, envolvendo ali aquela quitação da dívida do Thiago Maia. Ele falou que vai ser com essas vendas aí do Gabriel Carvalho, Ricardo Matias e Luiz Otávio, vai ser superada a meta de vendas desse ano, tá? Inclusive com o negócio do Vitão também. Ele disse que é difícil estipular o dinheiro dessas vendas, o quanto que vai dar para viabilizar de maneira melhor o clube. Ele disse que tem um orçamento para o ano que vem, um orçamento que não vai ter investimentos vultuosos dentro da realidade do clube, e ele disse que boa parte desse recurso vai ser para pagar dívidas, segundo o presidente Alessandro Barcelos. E aí tem uma resposta muito interessante. O Walter pergunta para ele se algum jogador, na visão dele, é inegociável no momento. E ele disse que não tem jogador hoje no elenco do Inter que seja inegociável. Aqui, ó, bem no início. A gente tem propostas que são indecentes, e essas propostas indecentes a gente nem considera. E ele até disse, ó, recentemente tivemos propostas indecentes e foi comentado pela imprensa, e o Inter nem cogitou sobre tudo isso. Ele estava falando do Bruno Gomes, né, as propostas do Atlético Paranaense e do Bahia. Mas ele disse que não tem jogadores que são hoje, no caso, inegociáveis pelo Internacional. Ele é questionado se o projeto das debêntures foi a principal derrota política da gestão dele. Ele disse que foi uma derrota importante não para a gestão, mas para o clube, que ali se tinha uma oportunidade de alongar o endividamento, uma parte boa desse endividamento, e que foi feita uma renegociação com a Receita, onde equacionamos a dívida fiscal dos próximos anos com uma economia de quase 60 milhões, a gente já falou também disso aqui no canal, mas ele disse que não é uma derrota da gestão, e sim uma derrota para o clube, que o projeto das debêntures poderia ser importante para o clube. Ele fala da questão do patrocínio da Alfa, né, Master do Internacional. Ele disse que agora, no final do ano, notificaram a Alfa por não pagar as parcelas, e que vai ver que, se isso não acontecer, se não tiver o pagamento, são as parcelas de novembro e do mês de dezembro, pode ter sim o cancelamento do contrato, tá? E aí essa resposta é importante. Nosso departamento de marketing já tem trabalhado com outras possibilidades que, muito provavelmente no início da temporada, se essa questão não for resolvida com o atual patrocinador, será encaminhada outra solução, tá? Então o Inter está sim olhando outros patrocínios masters, lembrando, né, que a Alfa paga aí cerca de 50 milhões ano para o Inter e para o Grêmio, e já atrasou aí os 2 últimos meses do Inter, e com o Grêmio já até rescindiu esse contrato. Eu tinha saído aqui da matéria. Essa pergunta é bem interessante. A direção consegue ainda tocar o torcedor
tem ruído nessa comunicação entre as duas partes, e aí o presidente diz que acha que quando o resultado de campo não acontece, se busca sempre uma responsabilidade. Nós, na direção, somos responsáveis, em última instância, pelos resultados, principalmente quando não são positivos. Tá? Aí ele falou que se aumentou a expectativa com o Campeonato Gaúcho no primeiro semestre, e que essa expectativa foi frustrada ao longo do ano, então é natural que o torcedor descarregue isso, principalmente na direção e no presidente. Ele disse que vê como um gesto que o torcedor tem direito de fazer, tá? Que ele enxerga que o torcedor tem direito de fazer isso. E ele falou aqui uma frase que é bem forte, né? Estamos recomeçando o ano depois de termos vivido momentos que eu nunca mais quero viver na minha vida como colorado. Não estou nem falando como presidente. É uma resposta bem interessante do presidente Alessandro Barcelos. E aí ele é questionado sobre o que o presidente pode fazer no último ano de gestão. Ele disse que acha que o conhecimento que se adquire na função de presidente não pode terminar em si mesmo e que precisa, até porque o clube renove suas lideranças políticas, de pessoas que não têm ou não tiveram a experiência de estar nesta função e que mudou muito nos últimos anos, principalmente depois da pandemia. Ele disse que a mudança exige cada vez mais conhecimento, governança e trabalhos dos clubes e que a principal missão é cuidar do clube em 2026, fazer com que a gente seja mais competitivo, mas ao mesmo tempo tentar transmitir para aqueles que virão as dificuldades que tem, independentemente de matizes políticos internos, poderem contribuir para uma nova gestão. Isso tem a ver com aquilo que o presidente quer, de trazer pessoas, mesmo que de oposição, para estarem juntos e poder dar uma apaziguada nesse momento do clube. Ele falou sobre ter transparência, aqui ó, grifado, ter transparência e poder projetar algo pragmático para o futuro, e falou de a gestão numa continuidade de um plano de médio e longo prazo. E aqui, né, o desafio é tentar trabalhar numa união do clube. Então, fica claro, o ano é de transição. 2026 é uma transição para o próximo presidente, e Alessandro Barcelos, atual presidente do Inter, quer não só apaziguar politicamente o ambiente, mas também perante o torcedor, que ele falou ali, e deu respostas bem interessantes, e por isso eu quis fazer aqui esse react, basicamente, da entrevista do presidente Alessandro Barcelos para 0 Hora. Deixa aqui a opinião de vocês do que vocês acharam dessa entrevista, tudo que foi dito pelo presidente. Eu sei que ficou um vídeo mais longo, mas a gente fez uma análise de toda essa entrevista, e vocês deixam a opinião de vocês aqui, e amanhã, dia 1º, estaremos aqui mais uma vez no canal para atualizar vocês, tá certo? Deixa o like nesse vídeo, te inscreve, ativa o sininho das notificações. Um grande beijo e um feliz 2026 para todos.